Olá, amigos e amigas de Cacimba, dentro do meu querido Curimataú, da minha Paraíba, do Brasil e do mundo. Estamos iniciando mais uma edição do podcast Cacimba. Hoje, terça-feira, dia 9 de junho de 2026. É o mês de junho, é o mês das festas juninas, onde a gente sempre curte aquele forrozinho e a gente ouve Santana. Quando lembro de você, sinto uma coisa que remexe lá por dentro, como se fosse reviver cada momento das alegrias que marcaram nosso amor. Quando lembro de você, dá uma vontade de chorar que eu não seguro. Sinceramente, meu amor é muito duro, foi tão gostoso que é difícil de esquecer. Quando lembro de você, o peito aperta, a boca seca, o olho chora. Daria tudo pra lhe ver de novo agora, pedir perdão e nunca mais largar você. Quando lembro de você, o peito aperta, a boca seca, o olho chora. Daria tudo pra lhe ver de novo agora, pedir perdão e nunca mais largar você. Pra que serve o espinho sem a flor? O que vale a vida sem amor? Que adianta eu sem ter você? Amor, deixa disso e vem me ver. Pra que serve o espinho sem a flor? O que vale a vida sem amor? Que adianta eu sem ter você? Amor, deixa disso e vem me ver. Como Sandro humilde que perfuma o ferro do machado que lhe corta. Hei de ter a minha alma sempre morta, mas não me vingarei de coisa alguma. Tá aí, um dos maiores cantadores da música do forró nordestino, cantor Santana, que já esteve aqui o ano passado em Cacimba de Dentro. Foi um espetáculo, o show que ele fez aqui em Cacimba de Dentro. Mas vamos aqui com notícias que está nos principais blogs, jornais, e a gente traz a notícia aqui porque precisa deixar você bem informado. Esse é o podcast que deixa você sempre informado. Temperatura aqui em Cacimba de Dentro neste momento fazendo 24 graus, o céu parcialmente nublado, choveu já pela manhã logo cedinho, tá um frio bastante gostoso, agradável, e a gente traz aqui conteúdo de informação para você a partir de agora. Quero trazer aqui, falar com você aqui desse caso que chocou ontem todo mundo aqui na região do Brejo Paraibano, que é esse jovem aqui, esse jovem chamado Alisson Ramalho, e que era conhecidíssimo em toda a região do Brejo aqui do Curimataú. Apresentava um programa na Rádio Correio nos sábados e muita gente conhece como Alícia. Ele era um travesti que fazia propagandas, muito conhecido popularmente na cidade de Solânia, e ontem infelizmente foi encontrado morto em sua residência. Segundo as informações preliminares, teve um mal súbito, e infelizmente chegou a óbito, e a gente manda uma palavra de conforto a todos os que gostavam dele, sobretudo a família. Pede que a Deus conforte a todos, mas a gente resiste aqui no podcast Cacimba essa triste notícia e lamentável perca desse jovem, Alisson Ramalho, que era muito conhecido popularmente como Alícia, E ele era um travesti que fazia muitas propagandas, muito conhecido, sobretudo por fazer também um programa na Rádio Correio da Serra aqui em Solânia todos os sábados. E infelizmente ontem o povo de Solânia, da região, foi pego de surpresa com essa triste notícia. E a gente pede a Deus que conforte toda a família. E a gente continua aqui com as demais informações, Outras informações que temos aqui nos blogs, jornais da nossa região. E a gente vai trazer aqui para você, aí na tela para você aqui, essa informação que o TRE-PB da Paraíba faz alerta a pré-candidatos sobre o uso
de eventos institucionais na pré-campanha. Tá essa informação aqui. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador Márcio Murilo, alertou pré-candidatos e partidos sobre os limites da participação em eventos institucionais com potencial eleitoral. A declaração ocorre após decisão recente da Corte que impôs restrições à participação de agentes políticos em solenidades promovida pela Prefeitura de João Pessoa. Abre aspas, essa demanda deve ser dirigida a cada membro do Ministério Público, a cada partido político que vem requerer ao TRE. E cada caso é um caso. Não se pode generalizar e dizer o que é permitido ou não. Caberá a cada um cumprir a lei, fecha aspas, afirmou o magistrado. A fala acontece em meio à repercussão da decisão assinada na última sexta-feira, dia 5, que atendeu parcialmente a uma representação movida pelo Solidariedade. O partido acusou o prefeito da capital, Léo Bezerra, do PSB, o pré-candidato ao governo, Cícero Lucena, do MDB, e o deputado federal, Mercinho Lucena, do PSD, de utilizarem a máquina pública em benefício de projetos eleitorais durante a abertura da Taça das Favelas, realizada no dia 23 de maio na Arena da Graça, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Tá aí, né? Um alerta do presidente do TRE da Paraíba sobre essa questão de fazer o uso da máquina pública em benefício de candidato A ou B, e ele faz esse alerta aos partidos e aos pré-candidatos nessa pré-campanha para que evite isso, para que não possa ter alguma penalidade ou sanção por parte do TRE da Paraíba. Vamos também aqui falar, né, dessa notícia que eu já falei ontem aqui na edição de ontem, que é esse ruído que está nos bastidores aí, né? O acordo entre Lula e Hugo Mota, né? Jornalista da Globo News crava que o presidente apoiará o candidato Nabor Vanderlei. Ontem eu trouxe para vocês aqui uma fala do então senador veneziano, que tem se incomodado com esse tipo de notícia, dizendo ele que é fake news, que é falso, mas ontem voltou a circular novamente, e ontem foi no Globo News, a jornalista afirmou que há um acordo entre o presidente Lula e Hugo Mota, que Lula possa dar o seu apoio a Nabor Vanderlei. Então a gente fica vendo essas notícias, acompanhando, e Efraim, aliás, veneziano, precisa ficar atento também, fazer a sua articulação, que me parece que há um jogo muito forte para tentar eleger Nabor Vanderlei, e eu vejo que João possa ter até uma queda aqui ou ali até chegar às eleições, mas com potencial de ganhar em primeiro lugar, e essa segunda vaga pode ser muito disputada entre Nabor Vanderlei e veneziano. Então, o senador veneziano realmente tem que ficar atento a esse jogo político, que é um jogo de interesse, como eu disse ontem aqui. Muitas das vezes, durante o dia, você é situação, quando chega a noite vira oposição. A política ela é muito dinâmica e é preciso ter atenção na pré-campanha e nos cuidados com os seus apoios. Muito bem, vamos trazer também aqui esse assunto aqui também que está sendo comentado em todos os jornais, blogs, sites desde ontem, que foi a decisão do ministro do TSE, Cássio Nunes Marques, que ele deu uma liminar para que fosse suspensa a pesquisa da Atlas e TEL, que já foi divulgada inclusive no mês passado, que mostrava a queda significativa do então pré-candidato Flávio Bolsonaro, né? E muitos jornais, ontem eu fiquei acompanhando, muitos jornais, sites, blogs, criticando duramente essa decisão de Cássio Nunes, porque nenhum outro presidente do Tribunal Superior Eleitoral antes dele
tomou tal atitude em relação à pesquisa eleitoral. Olha que eu também sou até a favor de se apurar muita pesquisa, porque tem muita pesquisa fora da realidade que os TRE, o Tribunal Eleitoral, aceita, né, ou resiste à divulgação, e eu sou até contra em relação a isso, mas chamo alerta porque você barrar uma pesquisa de opinião pública me parece não muito saudável à democracia, sobretudo ao TSE, que é o órgão responsável pela política brasileira. A eleição em si é toda voltada a este órgão tão importante que é a Justiça Eleitoral Brasileira. E esse novo ministro presidente toma uma atitude muito duvidosa, muito criticada desde ontem, por conta de fazer uma pequena censura, pode-se dizer. Não é uma censura em si, porque a pesquisa foi divulgada, né, pela a empresa Atlas e Tel, e mesmo assim ele agora dá essa liminar, pedindo que a empresa tenha de doar todo a análise que fez da pesquisa, todo o conteúdo, mas que todos os brasileiros já sabem que a pesquisa apontou que o presidente Lula abriu quase 13 pontos de vantagem, porque é o óbvio do momento. Então me parece aí uma articulação para tentar frear as pesquisas que mostram o presidente Lula disparando e ganhando já no primeiro turno. Fique atento, eu trago esse conteúdo aqui justamente para você fazer análise nas pesquisas que estão saindo, sem paixão política, análise profunda no assunto, e você verificar os números lá nas pesquisas. Olha, eu fui dar uma olhada na pesquisa em 2022, e no primeiro turno o presidente Lula chegou a fazer 48% dos votos. Há 4 anos atrás a eleição era muito mais acirrada, muito mais ferrenha, e o presidente Lula fez 48% dos votos. E eu acredito em vitória de primeiro turno do presidente Lula. Ah, Fábio, é difícil, mas não é impossível. Faz 30 anos que aconteceu, pode acontecer novamente. Eu não vejo, já disse isso aqui em outras edições, o Flávio Bolsonaro com potencial para ganhar do presidente Lula, para ameaçar a sua candidatura, a sua eleição. Não vejo isso. Respeito a sua opinião, mas a minha análise sobre essas notícias, sobre essas pesquisas, são essas, e a gente vai esperar que está próximo a acontecer as convenções e começar todo mundo ir para a rua para realmente fazer campanha. Muito bem, essa é mais uma edição do podcast Cassino, que sempre está aqui trazendo conteúdo de informação para vocês. Todos vocês, um forte abraço, me siga nas redes sociais.